construir, engenheiros e arquitetos fazem plantas e desenhos de como será a construção. Em alguns casos, eles fazem maquetes, uma miniatura daquilo que vai construir, para estudar seu funcionamento e corrigir possíveis falhas antes da execução definitiva. Na prática, quando um engenheiro ou um arquiteto quer representar um objeto grande, ele usa uma escala e faz uma redução para que o desenho caiba no papel. Veja os exemplos a seguir. Então, olha só, pessoal, até aqui está falando o seguinte: imagine que a gente vai construir um prédio grandão. Antes de você construir o prédio, você precisa fazer um desenho no papel para você saber de como vai ficar. Daí, não tem como você desenhar no papel uma figura do tamanho do prédio original. Então, os engenheiros, arquitetos, eles usam uma escala. Ele faz um desenho como se fosse uma miniatura do tamanho que vai ficar na realidade o prédio depois de construído. Então, vamos ver alguns exemplos sobre essa questão aí da escala, tá bom? Primeiro exemplo. Um arquiteto está projetando a cúpula de uma igreja. Ele fez dois desenhos, um da cúpula vista de lado e outro da vista de cima. Na parte de baixo da figura, ao lado, encontramos a indicação da escala. A escala nos dá a informação de que 1 centímetro na figura corresponde a 400 centímetros na realidade. Então, vamos recapitular o que foi falado até agora. Olha, o arquiteto fez um desenho, né, de como vai ser a cúpula de uma igreja depois que for construída, tá bom? Então, aí tem a cúpula vista, né, de lado, que é a primeira figura, e tem depois a segunda figura, que é a vista de cima, tá bom? Então, aí embaixo, aonde tá a mãozinha aí mostrando para vocês, tá falando qual é a escala que foi utilizada nesse desenho. E essa escala que está escrito aí, 2,400, significa que a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 400 no tamanho original. Então, cada 1 centímetro desse desenho aí, depois quando a igreja ficar pronta, vai equivaler a 400 centímetros. Então, vamos pensar comigo aqui. Vamos imaginar essa torre aí da igreja. No desenho, tá falando que ela mede 5 centímetros. No desenho que o arquiteto fez, ela mede 5 centímetros. Se eu perguntar para vocês assim, na construção, né, depois de construir essa igreja, qual vai ser a medida dessa torre aí? Se tá falando aqui que a escala, cada 1 centímetro equivale a 400, então, se aqui 1 vale 400, 5 vai valer quanto, gente? Qual o cálculo que vocês acham que a gente vai ter que fazer aqui, hein? Eu vou ter que fazer o quê, ó? Se 1 vale 400, e eu quero saber agora 5, eu vou ter que fazer o quê? 5 vezes 400, para descobrir quantos centímetros vai ter no tamanho original. E se agora eu perguntasse para vocês assim, então, essa parte que eu estou indicando aí agora com a mãozinha, no tamanho original, gente, ela vai medir quanto? Para saber o tamanho original, eu vou ter que fazer 2 vezes 400 para descobrir o tamanho que vai ser no original. Então, olha só, se a escala é 1 no desenho equivale a 400 no tamanho real, então, o que significa aqui, ó, 1 centímetro equivale a 400 centímetros no tamanho real. 2 centímetros no desenho vai ser 2 vezes 400, que vai ser 800 centímetros. Se no desenho tiver alguma coisa desenhada aí que tiver 3 centímetros, a gente vai saber que no tamanho real vai ser 3 vezes 400, que é igual a 1.200 centímetros. E assim por diante. Então, sempre, se tiver um desenho, para a gente saber o tamanho real, eu vou ter que olhar a escala e vou ter que pegar o tamanho da figura e multiplicar pelo valor que tiver escrito na escala. Algumas vezes agora, gente, por outro lado, aquilo que a gente quer desenhar agora, no caso, é um objeto muito pequenininho. Então, vamos supor que eu quero desenhar, por exemplo, é uma formiga.
Tem como eu desenhar uma formiga no papel do mesmo tamanho exato do tamanho original dela? Não. Então, eu vou ter que fazer um desenho maior. No caso, eu vou ter que fazer agora uma ampliação do tamanho real. Vamos ver, então, um exemplo aí que mostra isso que eu acabei de falar para vocês. Um exemplo de uma figura que a gente vai fazer uma ampliação do tamanho real. Então, olha só o exemplo. Um cientista está estudando certo tipo de formiga e fez um desenho do inseto. Então, olha só, vamos analisar esse desenho. Olhando para essa figura aí, gente, olha só, a gente observa que no desenho, o comprimento da formiga está escrito aí que ela mede 4 centímetros no desenho, tá bom? Tá vendo que tá escrito aqui sempre, gente, no cantinho embaixo vai estar escrito a escala que foi usada para fazer o desenho. Nesse caso aqui, está falando que cada 10 centímetros no desenho equivale a 1 centímetro no tamanho real, tá bom? Então, aqui, olha o que vai acontecer. Se aqui no desenho tá 4 centímetros, como a nossa figura agora aqui é uma ampliação, é um desenho grande, para eu saber o tamanho real é menor do que o desenho. Então, aqui agora, ao invés de multiplicar, eu vou dividir pelo que estiver escrito na minha escala. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer 4 dividido por 10, para a gente saber qual é o tamanho real da figura. Olha aí para vocês verem agora a pergunta que o menino faz. Olha, na escala, que valor devo colocar à esquerda e à direita dos dois pontos? No caso aqui, é qual vem primeiro e qual vem depois. Aí a professora responde, olha, do lado esquerdo, no caso, o primeiro número que vai aparecer, você vai sempre colocar a medida da figura. E o segundo número, né, que é o que vem à direita, vai representar o tamanho real da figura. Então, olhem aqui para vocês verem o esqueminha, ó. Sempre vai vir, ó, medida da figura, 2 pontinhos, e depois vai vir o tamanho real, a medida real da figura, tá bom? Então, olha só, como que a gente falaria isso aqui, ó? 1 centímetros na figura equivale a 2 centímetros no tamanho real. E outra perguntinha, sempre vai ser centímetros? Não, pode ser outras unidades de medidas, mas aí, nos exercícios, né, abaixo das figuras, vai estar indicando para você aí se é centímetros, se é metros, se é quilômetros. Então, vamos recapitular aí para vocês não esquecerem, tá bom? Se o desenho que eu for fazer for menor do que o tamanho original, eu vou ter que multiplicar pelo valor da escala para descobrir o tamanho real. Agora, se o desenho que eu fizer for maior que o tamanho original, eu vou ter que dividir pelo valor que tiver escrito na escala.